filósofo, escritor e professor da Universidade de São Paulo, Vladimir Safatli, lançou o livro Em Um com o Impulso, no auditório Evaldo Coutinho, no Centro de Artes e Comunicação da UFPE. Ele veio a convite do Departamento de Música. O professor Safatli é um intelectual público, né? E ele toca piano também. E a formação dele é muito baseado, um dos pilares é o Adorno, né? E o Adorno, um filósofo, um grande filósofo que também era compositor e escreveu muito sobre música. Eu acho que é fundamental a gente estar dialogando com as produções de saberes, né? Como elas estão acontecendo no Brasil, no mundo, né? E também a partir desses pensadores, né? Que estão vivos, né? Que estão produzindo agora no dia a dia com a experiência cotidiana, né, o pensamento sobre o Brasil, o pensamento sobre sociedade, sobre política. E antes da palestra, o professor Vladimir Safatli conversou com a equipe da assessoria de comunicação da UFPE. Professor, o seu livro Em Um com o Impulso faz essa relação da estética com a política. Eu queria que o senhor falasse um pouco dele. Tá, na verdade ele faz parte de um projeto composto por 3 livros, esse é só um dos livros, sobre as relações entre experiência estética e emancipação social. Ou seja, como a experiência estética é fundamental para a constituição daquilo que nós entendemos por liberdade, por autonomia, são conceitos centrais da nossa ideia de emancipação social. Professor, um dos seus livros é A Esquerda que Não Teme Dizer Seu Nome. E o senhor propõe reafirmar princípios, né, que historicamente orientam a esquerda. Como o senhor vê esse momento atual da esquerda na América Latina e, sobretudo, aqui no Brasil? Eu acho que é um momento muito complicado, porque, na verdade, o grande afeto que a gente tem mobilizado até agora é o medo, né? Quer dizer, é como se a gente estivesse se justificando pelo medo do que poderia vir se nós não tivéssemos poder, né? Eu acho que isso é uma coisa muito reativa, isso é ruim, né? Seria importante que a gente recuperasse a nossa gramática própria, digamos, de enunciação de demandas políticas, certo? E colocar muito claramente para a sociedade quais são as alternativas que a gente tem à disposição. O senhor acha que isso tem espaço no Brasil atual, onde o atual presidente da República tem dificuldades para fazer acordos, para governar, em virtude de um Congresso mais conservador? Sim, eu acho que é ainda mais urgente exatamente por causa disso. Porque a tendência é que esse Congresso ele paralise por completo qualquer possibilidade que a esquerda teria de fazer algum tipo de enunciação de uma alternativa social, né? Então acho que nesses momentos você precisa forçar o máximo possível. Se você quer negociar, então se você negocia já esperando pouco, você recebe muito menos. Então se você negocia colocando as suas condições aqui, pelo menos você vai conseguir receber aquilo que você está lutando, pelo qual você está lutando, né? Professor, o senhor escreveu alguns artigos sobre a expectativa da eleição presidencial no seu país, o Chile. Como o senhor vê hoje o papel do atual presidente, Gabriel Boric? Inclusive, tem algumas posições conflitantes com o presidente do Brasil. São 2 lideranças de esquerda e que têm posições conflitantes no momento atual. Sobre os conflitos, eu diria o seguinte, eu acho que talvez um dos pontos mais fortes desse governo é a sua política externa mesmo. E acho que nesse sentido o governo brasileiro tem muita razão. E o governo chileno está equivocado em relação aos conflitos que ele levantou contra as posições brasileiras. Que são posições conciliatórias, no final das contas, as posições brasileiras. Ou seja, não tentar isolar certos países, tentar reconstruir um certo acordo regional, ter uma posição mais racional em relação ao problema da guerra da Rússia, da Ucrânia. Então acho que, na verdade, nesse ponto eu tenderia a referendar as posições do governo brasileiro. Sobre a situação chilena, houve uma decepção muito forte, né? Foi um processo constitucional que tinha uma carga de transformação enorme, certo? Mas acho que seria importante refletir sobre quais foram os problemas no interior desse processo. Uma autocrítica seria muito importante nesse momento. E também vale a pena lembrar, eu diria que o governo Boric não é um governo que realizou aquilo que ele prometeu.